você que está vendo no nosso canal do Teo Escritura ou no meu, curta, compartilha, comenta, inscreva-se nos canais, ativa o sininho para receber as notificações, porque geralmente a gente está postando conteúdo seguido nos nossos devidos canais. Sem mais delongas, vamos começar a fazer a chamada. Eu vou pela minha tela aqui inicial, tá? Não por predileções particulares. Quem puder autorizar a exposição da imagem da voz, a gente agradece. Quem não puder, fique tranquilo, vai poder assistir a aula, só não vai poder interagir conosco no meio das digressões e das perguntas e dos espaços que são abertos ao longo da aula. Dito isso, Alisson, pode falar se sim autoriza a exposição da imagem da voz? Claro. Graças. Igor, nosso bebê reborn, autoriza a exposição da imagem da voz? Sim. Tá. Também mas pode autorizar. Tá bem. Janaíra, a senhora autoriza a exposição da sua imagem da sua voz? Janaíra. Perdão. Muito obrigado. Sim, obrigado. Arthur, estás aí? Se sim, autoriza a exposição da imagem da voz? Tranquilo. Graças. Nosso nobre angolano Eliseu, profeta Eliseu, o senhor autoriza a exposição da imagem da sua voz? Acho que o rapaz já dormiu, né, cara? Lá é quase meia-noite. Bueno. Daniel, não sei se tu também, direto da Angola, está conosco aí ouvindo. Se sim, autoriza a exposição da imagem da voz? Sim, autorizo. Amém, obrigado. Lucas, autoriza a exposição da imagem da voz? Autorizado, meu amigo. Amém, muito obrigado. Igor, tu que é o orador oficial das sextas-feiras, ora para nós aí para a gente começar o estudo? Pode? Senhor, Deus bendito, Deus amado, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos deu, pelas tuas misericórdias se renovarem nas nossas vidas. Isso é a causa de não sermos consumidos, Senhor, porque somos maus, somos perversos diante da tua santidade. Muita gente fala que nós somos bonzinhos, mas perante os teus olhos sabemos que somos maus e precisamos ser justificados perante o Senhor. Precisamos da cruz de Cristo, precisamos do sangue do teu Filho. Senhor, nos guarda, nos ajuda a entender a tua palavra, porque a tua palavra é que nos leva à verdade e a verdade que santifica. Senhor, nos abençoa a nossa família, Senhor. Abra nossa mente, nosso coração, abençoa nosso professor Derli, Senhor. Dê sabedoria a ele, renova teu filho, Senhor, para que ele possa ter força para nos ajudar, Senhor, a entender a tua palavra. É isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá, então, gente. Estamos chegando quase no final do livro. Hoje nós vamos para a página 216, parte 34 das 245 páginas do livro. Está findando o nosso estudo sobre Mateus capítulo 24 e 25, essa obra-prima que o Dr. Thomas Ice deixou para nós aí, para que pudéssemos estudar. Então, página 216 do livro Jesus e o Fim dos Tempos, Dr. Thomas Ice, parte 34. Vou ler aqui para vocês, tá? Mateus 24, do versículo 40 ao 42, o texto sagrado diz o seguinte: Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mateus capítulo 24, versículo 40 ao 42. No início da década de 1970, a música talvez mais conhecida dentro Jesus Movement, que seria o movimento de Jesus, intitulava-se I Wish We'd All Been Ready. Meu Deus do céu. Eu queria que todos nós estivéssemos preparados. Composta por Larry Norman. Não faz muito sentido pra gente, porque o autor é americano, né, gente? Então essa música deveria tocar bastante lá nessas denominações, né? Nesse movimento de Jesus. Dr. Thomas Ice continua dizendo o seguinte: eu estava envolvido nesse movimento evangélico e dificilmente nos reuníamos sem cantar esse cântico. A letra dessa música se refere ao arrebatamento da igreja e contém as seguintes frases. Abre aspas aí para a letra da música, gente. Um homem e sua esposa estão dormindo na sua cama. Ela ouve um barulho, vira a cabeça para o lado e ele se foi. Eu queria que todos nós estivéssemos preparados. 2 homens estão subindo um morro. Um desaparece e o outro que fica se encontra
quieto. Eu queria que todos nós estivéssemos preparados, fecha aspas aí para a letra dessa música que está muito complicada, mas Dr. Thomas Ice continua escrevendo o seguinte: embora eu tenha a tendência de gostar de músicas que tratem do arrebatamento, em termos gerais eu ainda gosto da música que mencionei. Não creio que o texto de Mateus 24, do versículo 40 ao 42 que a gente acabou de ler, e ele pede para comparar com Lucas 17, do 34 ao 37, seja uma referência ao arrebatamento da igreja. Em vez disso, Jesus tinha em mente a sua segunda vinda. E antes de eu entrar propriamente dito aqui na explicação do Dr. Thomas Ice, é importante vocês saberem, gente. Mateus capítulo 24, melhor dizendo, os evangelhos, a não ser João 14, que tem uma briga, tá? Não faz absolutamente nenhuma menção ao arrebatamento da igreja, tá? Então, não existe arrebatamento da igreja em Mateus capítulo 24, dentro do viés do dispensacionalismo, principalmente do dispensacionalismo revisado. Charles Hyde, na sua Bíblia de Estudo Anotada Expandida, que eu acabei perdendo na enchente aqui, que eu perdi todos os meus materiais, Dr. Charles Hyde, já na década de 60, por aí, quando ele começou a fazer essas suas anotações e seus comentários, ele já trabalhava esse texto de Mateus 24 aqui que a gente leu agora como uma referência à segunda vinda de Jesus e não ao arrebatamento da igreja. Todo pré-tribulacionista que usa Mateus capítulo 24 para descrever arrebatamento, ele tem que ser refutado por qualquer aliancista, porque ele está colocando igreja onde Jesus Cristo está falando com israelitas dentro do contexto da nação de Israel, mostrando a destruição do templo de Jerusalém, mostrando todo aquele aspecto judaico do contexto, e ele está negando um sine qua non do dispensacionalismo, que é o seguinte: distinção entre Israel e igreja. Se o texto está sendo redigido para a nação de Israel, ele está colocando igreja. Na prática, esse pré-tribulacionista dispensacionalista que está sendo descuidado, ele está sendo um aliancista, tá? Então, todo pré-tribulacionista, todo aquele que diz que é pré-tribulacionista e dispensacionalista e usa Mateus 24 para falar de arrebatamento, eu automaticamente já começo a torcer no debate pro aliancista, sapecar ele, porque ele está fazendo algo contrário ao que a própria hermenêutica dele ensina, que é a distinção entre Israel e igreja. Ele pega textos relacionados à nação de Israel e diz que é o arrebatamento da igreja. Então esse daí merece apanhar, tá? Voltando aqui para a leitura, tá, do texto. Não sei se alguém quer falar alguma coisa, não? Eu abro um espaço para uma pequena digressão. Não? Senão a gente segue o baile aqui. Um detalhe. Opa. Eu estou aqui acompanhando também, tanto na Bíblia de Estudo do John MacArthur, como na do Charles Hero, e é interessante notar que o próprio versículo 19 do texto de Mateus 24 mostra que o levar não está associado a ser arrebatado, né? Exatamente. Mas justamente a ser levado a juízo. Exatamente. E é todo o contexto da passagem. Exatamente. É uma falha de interpretação que uma análise cuidadosa do versículo anterior resolveria. O contexto está mostrando isso, né? Pode ver que o capítulo 24, quando Jesus lança essas palavras, é depois de uma descrição do período tribulacional e da segunda vinda. O contexto é esse, né? Então ele não está tratando do arrebatamento da igreja, porque, veja bem, no próprio modelo pós-tribulacionista, o arrebatamento já deveria ter acontecido, porque Jesus já está na terra. O arrebatamento no modelo pós-tribulacionista, ele acontece concomitante com a segunda vinda. Jesus está vindo, a igreja é arrebatada, já volta com Cristo. Se Cristo já está ali, já está fazendo separação entre ovelhas e bodes, como foi lá a partir do versículo 30, mais ou menos, do capítulo 25. Por que cargas d'água estaria tratando do arrebatamento se o arrebatamento já aconteceu no momento da segunda vinda de Jesus? Então, mesmo dentro do próprio contexto, dentro de uma visão pós-tribulacionista, fica inviável usar esse texto como questão do arrebatamento, mas isso é uma discussão que a gente tem com os pós-tribulacionistas lá, e a gente mostra para eles que eles estão redundamente equivocados nas suas crenças. Voltando então para a leitura, gente, será tomado, o título aqui que o Dr. Thomas Ice colocou. A ilustração usada nessa parábola é clara e direta em ambos os exemplos. Haverá uma separação na qual uma pessoa será tirada e a outra será deixada para trás. O contexto também deixa claro que os indivíduos que um dos indivíduos é crente e o outro não.
A passagem descreve um nítido processo de separação. A questão nessa passagem consiste em identificar quem será levado e quem será deixado. Aqueles que defendem a concepção pré-tribulacionista têm sustentado duas interpretações na questão, tá? E agora ele vai mostrar essas duas. Será que esse texto implica que o crente será levado e o descrente será deixado para trás? Ou é exatamente o oposto, a saber, o descrente será levado e o crente será deixado para que entre no reino de Cristo? Creio que essa última interpretação é a correta. O descrente é que será levado em juízo. Em toda a exposição de Mateus capítulo 24, tem argumentado que o foco do texto se concentra na segunda vinda de Cristo, ao passo que o arrebatamento da igreja não é mencionado em lugar nenhum desta passagem. Está correto, Dr. Thomas Ice aqui. Em Mateus 24, o Senhor Jesus discorre sobre os acontecimentos que precederão a sua volta, né? Entende-se os acontecimentos da tribulação descritos no versículo 4 até o versículo 26. E faz uma revelação da segunda vinda para então proferir parábolas que proporcionam uma vívida compreensão do que ele acabara de ensinar do versículo 32 até o 51. Em minha opinião, seria incoerente que Cristo enunciasse parábolas sobre o arrebatamento quando não ensinou nada acerca desse acontecimento na referida passagem. Isso daqui, gente, é um ponto muito importante, tá? Jesus, até o presente momento, ele não tinha inaugurado a sua igreja ainda. Lembre-se, o próprio Jesus, em Mateus 16, diz que ele edificará ou edificaria a sua igreja, tá? Ela vai ser fundada com o verbo no futuro, tá? E não teria nenhum fundamento Jesus está falando para a igreja, sendo que ele mesmo disse que ia edificar a sua igreja no verbo no tempo futuro, falar sobre arrebatamento, e ele não fala nada sobre arrebatamento. Aí os caras pegam o texto de Mateus 24 para dizer que é arrebatamento da igreja, sabe? Colocar palavras na boca de Jesus, é não levar em conta o contexto e não olhar para uma eclesiologia bíblica e saudável, que o Novo Testamento, e que saiu da própria boca de Jesus: eu edificarei, futuro, a minha igreja. É fato de que quando se der o arrebatamento, haverá uma separação entre crentes e descrentes no exato momento em que formos arrebatados do planeta Terra. Também é verdade que estarão dois juntos, quando um será tomado e o outro será deixado. Contudo, o contexto de Mateus 24 demonstra que esse capítulo não se refere ao arrebatamento. As parábolas tratam daquilo que Cristo ensinou, de Mateus 24, do versículo 4 até o versículo de número 31. Alguém quer falar alguma coisa aí, gente? Senão já continuamos a exposição aqui. Título agora que o Dr. Thomas Ice coloca é tomado para juízo ou para salvação. A palavra grega usada nos versículos 40 e 41 é paralambano, formada pela raiz verbal lambano, que significa pegar, levar ou receber, e pela preposição para, cujo significado é ao lado de. Dessa forma, o significado desse verbo composto é associá-lo estreitamente consigo ou tomar para si, levar consigo. O único texto bíblico no qual pude constatar que essa palavra foi usada em alusão ao arrebatamento é o de João 14, onde Cristo começa a revelar o seu mistério ao dizer: voltarei e vos receberei para mim mesmo. Abre aspas para digressão. Esse é o texto, gente, de João capítulo 14, que é discutido no meio dispensacionalista. Uns vão acreditar que esse texto não trata do arrebatamento, outros vão acreditar que Jesus, de forma implícita, está falando da doutrina do arrebatamento quando ele diz, né, que ele iria até o Pai, porque se na casa do Pai não tivesse muitas moradas, eu não vou teria dito, voltarei e vos buscarei para mim, ali como diz o texto. Então, indiretamente, alguns interpretam que Jesus, falando aos seus discípulos ali, está dando uma indireta daquilo que seria clarificado pelo apóstolo Paulo como a doutrina do arrebatamento. Então, seria uma citação indireta da doutrina do arrebatamento, e a única contida, inclusive, nos evangelhos, quando fala dessa questão de levar os seus discípulos, aqueles crentes, até a casa do Pai, tá? Então essa seria a única citação, e é discutido no meio dispensacionalista, não é uma questão fechada sobre isso, tá? Eu não sei se alguém sabia dessa informação,
não sabe, agora estão sabendo. O único texto bíblico, então, seria esse João 14, tá, que vai tratar disso aí. Uma vez que o verbo paralambano não é um termo técnico que tem o mesmo sentido em todas as suas ocorrências no Novo Testamento, seu significado deve ser determinado pela maneira na qual é usado em determinado contexto, tal como acontece com toda a palavra em qualquer língua. Isso daqui do Dr. Tamazais, ele tá destruindo aquela falácia etimológica, tá? Que é, por exemplo, tá? Eu pego um termo, eu corro para o dicionário James Strong ou qualquer outro dicionário bíblico que a pessoa tem, olho o significado da raiz etimológica e aplico esse significado da raiz etimológica sempre quando essa palavrinha do grego ou do hebraico aparecer. Isso é uma falácia, gente, tá? Exegese, o Lucas aí que está estudando grego pode até falar com o Euler, que para mim é o melhor professor de grego que nós temos no Brasil aí, embora eu tenha umas discordâncias teológicas com a visão soteriológica dele, mas é uma qualidade que ele tem de ensinar na língua grega, talvez seja o melhor professor de grego que exista no Brasil. É um erro crasso e infantil até, o que acontece muito seguido nos debates. A pessoa vai lá, olha o significado do grego e do hebraico, sai correndo dali com aquele significado do grego e do hebraico e aplica a todas as passagens bíblicas aquele significado do grego e do hebraico. Sendo que o que define o contexto, o que se define, melhor dizendo, o significado da palavra é o contexto imediato no qual a perícope trabalha aquele termo ali. Eu vi que tu tinha desmutado aí, Lucas, quer falar alguma coisa? Pode falar. Exatamente. O significado do termo você vê no contexto ali que ele está inserido, né? Você não pode simplesmente pegar o termo e ir lá no dicionário, ver o significado dele lá, né, semântico, igual você disse aí, e falar, ó, é isso aqui, acabou. Não, você tem que interpretar no contexto. É isso aí. Por exemplo, a gente tem aquele exemplo da retirada ali, né, em Tessalonicenses, né? Sim. Então você tem que buscar entender a mente do autor. O que o autor estava pensando, não é só ir lá no dicionário e pegar, ó, tá vendo? É apostasia e fazer um anacronismo, né? Falar que é abandono da fé e etc. Né? Então você tem que entender o termo dentro do contexto histórico, né? Cultural, filosófico, teológico. Então, assim, não é um trabalho fácil do exegeta. Mas só isso mesmo. Amém. Então, gente, isso daí é uma falácia muito usada, principalmente nos debates do Brasil. Então, a falácia da etimologia é usada em todos os debates. Todos. Eles não analisam o contexto. Eles pegam lá no dicionário, isso aqui significa isso aqui. Então é isso aqui e vamos embora. É esse significado. Pode falar, Alisson. Quem ama fazer isso é o pastor favorito do Igor, Carlos Augusto Vailate. Esse aí é o cão chupando manga mesmo. É complicado esse homem. Esse daí é herege com força, viu? Esse homem aí tem que o cara bater palma pra ele. Voltando à leitura então aqui, gente. Alguns tentam argumentar que o termo tomado nessa passagem se refere ao arrebatamento pré-tribulacionista. Há uma pequena minoria de pré-tribulacionistas que consideram esses dois versículos como alusão ou alusões ao arrebatamento. Por exemplo, David L. Cooper afirma o seguinte, abre aspas para ele aí. A ideia dominante é de que aquele que é filho de Deus será levado, ao passo que aquele que nunca fez as pazes com o Senhor será deixado neste mundo para passar pela grande tribulação, fecha aspas para Cooper aí. Como Louis Barbieri assinalou, abre aspas para ele, o Senhor não estava descrevendo o arrebatamento, pois a remoção da igreja não será um juízo contra a mesma. Se esse texto se referisse ao arrebatamento, como alguns comentaristas afirmam, o arrebatamento da igreja teria que ser pós-tribulacionista, pois o acontecimento referido ocorre imediatamente antes da volta do Senhor Jesus em glória, fecha aspas. E está correto aqui Louis Barbieri quando ele assinala isso. Se existe arrebatamento em Mateus capítulo 24, ele é bem pós-tribulacionista, inclusive já com Jesus tendo pisado seus pezinhos aqui na terra. Então quem usa esse texto de Mateus 24 para crer em arrebatamento, ele está errando em 2 pontos. Primeiro, negando a distinção entre Israel e igreja. Segundo, ele está concordando que o arrebatamento é pós-tribulacionista, porque já ocorreu toda a tribulação. Jesus já está vindo ali, já veio, e ali acontece essa separação já. Então, tem que ser pós o período tribulacional, e é um tiro no pé do pré-tribulacionista que faz isso. Voltando aqui à leitura, há quem afirme que o termo paralambano só é usado em alusões positivas. Porém,
Isso não se confirma. Essa palavra grega é usada para descrever a ação dos soldados romanos quando levaram Jesus embora do jardim do Getsemane para o pretório e finalmente o crucificaram em Mateus 27, 27 e João 19, 16. Esse termo foi usado para descrever a atitude do diabo ao levar Jesus consigo para mostrar-lhe todos os reinos do mundo, em Mateus 4, do versículo 4 e o versículo 8. Esse verbo também é usado para retratar a ação de um demônio que, após ser expulso de uma pessoa, retorna para a casa vazia, varrida e ornamentada de onde saíra, e leva consigo outros 7 espíritos. Aí o texto de Mateus 12, 45, Lucas 11, 26, e aí agora ele vai fazer uma citação aqui. Stan Toassan faz a seguinte análise dessa questão. Será que esse texto é uma descrição do arrebatamento da igreja ou descreve a ação de levar os ímpios para o juízo? Aqueles que adotam a primeira concepção alegam que o verbo levar, paralambano do grego, aqui usado, precisa ser diferenciado do verbo levar do grego airo, que ocorre no versículo 39. Assevera-se que paralambano não significa o ato qual Cristo recebe para si aqueles que lhe pertencem. Contudo, o verbo paralambano também é usado num mau sentido. Ele vai citar Mateus 4, versículo 5, versículo 8 e João 19, 16, que a gente já fez uma referência paralela aí. Uma vez que o termo usado nessa passagem está numa relação de paralelismo conceitual com aqueles que foram levados no dia do juízo do dilúvio, é melhor que esse verbo seja entendido como referência àqueles que serão levados no juízo que antecederá o estabelecimento do reino. A diferença no sentido dos verbos pode ser esclarecida pela exatidão da descrição. A frase veio o dilúvio e os arrastou todos é uma boa tradução, fecha aspas, para o Dr. Toussaint. Alguém quer comentar alguma coisa? Senão a gente vai continuar aqui na consideração do contexto. A consideração do contexto. Em minha opinião, a razão mais forte para se interpretar a separação retratada nesta passagem como uma referência àqueles que serão levados em juízo é o próprio contexto. Parece que os versículos 40 e 41 ilustram o assunto que foi antes exposto nos versículos 36 a 39, a saber que nos dias de Noé, as pessoas que não estavam preparadas foram levadas em juízo pelo dilúvio. O final do versículo 39 diz, assim também será a vinda do Filho do Homem. Fica claro que a ênfase desse versículo está nos descrentes sendo levados no juízo do dilúvio. Assim, os versículos 40 e 41 comprovam essa interpretação, apresentando 2 exemplos da futura separação que acontecerá naquele período de juízo. Arno Gaebelen salienta o seguinte, abre aspas, nos dias de Noé havia 2 classes de pessoas, uma formada por aqueles que não criam, os quais foram devastados pelo juízo divino. A outra, formada por Noé e sua família. Noé e seus foram poupados da destruição imposta pelo juízo e deixados nesse mundo. Isso novamente acontecerá na vinda do Filho do Homem. Os descrentes serão levados no dia do juízo da ira. Outros serão deixados na terra para receberem e desfrutarem das bênçãos da era vindoura, ao entrarem no reino que então será estabelecidos, fecha aspas aí para Arno Gaebelen. O texto bíblico correlato. Outra razão para interpretar os versículos 40 e 41 como uma ilustração daqueles que serão levados em juízo é a passagem bíblica correlata que se encontra em Lucas 17, do 24 até o 37. Numa sessão anterior, em Lucas 17, 26 ao 30, Cristo faz alusão à vinda do Filho do Homem como uma realidade semelhante aos dias de Noé e de Ló. Em ambas ilustrações, os perversos foram levados em juízo. Lucas 17, 27 declara, e veio o dilúvio e destruiu a todos. Nos versículos 28 e 29, lemos o seguinte, o mesmo aconteceu nos dias de Ló, destruiu a todos. Os versículos 34 a 36 apresentam 3 ilustrações aplicáveis à separação de crentes e descrentes. Em seguida, os discípulos de Jesus lhe fazem a pergunta, onde será isso, Senhor? Eles fazem essa pergunta. Será que essa pergunta diz respeito ao lugar para onde os crentes serão levados? Jesus responde, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão
os abutres, versículo 37. Embora algumas versões traduzam o termo original por águias, o contexto implica em abutres ou urubus, que sobrevoaram um local atraídos pelo cheiro da carniça de um cadáver. Deste modo, qualquer um conseguirá localizar um cadáver em virtude dos abutres que sobrevoam e pairam naquele lugar. Ele faz um correlato aqui com Apocalipse 17, do versículo 17 até o 21. Tal linguagem confirma nitidamente a concepção de que os que foram tomados ou levados para Lambano serão levados para juízo. E terminamos aqui, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Fica aí o espaço para as nossas conversas e digressões. Se tu ficou até agora aqui, tanto no meu canal ou no canal do Tel Escritura, curte, compartilha, comenta, inscreve-se no canal, ativa o sininho para receber as notificações, porque é muito importante para nós o like, que o YouTube, o algoritmo, começa a recomendar os nossos vídeos. Dito isso, gurizada, valeu, um abraço a todos e vamos ficar agora aqui com o nosso bate-papo entre os irmãos que estão aqui na nossa sala. Valeu, gurizada, fui!